Olá galera que curte o meu canal do YouTube, eu sou Samuel Wagner e estou chegando com mais uma mensagem devocional para a sua vida hoje. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o campo de batalha da mente. Você sabia que é na sua mente que você trava as maiores guerras da sua vida? É isso que você vai aprender hoje. E não perde tempo, já curte esse vídeo, deixa o teu joinha para a gente alcançar mais pessoas. Se você caiu de paraquedas nesse canal, já se inscreve porque todo domingo tem vídeo novo com temas edificantes para abençoar a sua vida. Chama a vinheta e vamos direto para a palavra que Deus vai falar muito com você. Deus vos abençoe. Bom, galera, na minha opinião, a mensagem que nós vamos estar compartilhando hoje é uma das mensagens mais importantes que nós já disponibilizamos nesse canal desde o seu início. Hoje nós vamos estar falando sobre o campo de batalha da mente, que talvez essa mensagem e esse tema te lembre automaticamente um livro muito famoso da pastora Joyce Meyer, onde ela falou sobre esse campo de batalha, que é de fato o maior campo de batalha que nós seres humanos e também cristãos temos para enfrentar as nossas lutas e guerras. A palavra de Deus fala em Provérbios, capítulo de número 23, versículo de número 7, que como o homem pensa em sua mente, assim ele é. E é por isso que nós devemos ter tanto cuidado com os pensamentos que nós alimentamos em nossa mente. Tem muitas pessoas que pensam que o nosso maior inimigo é Satanás, que o nosso maior inimigo são as pessoas que nos perseguem, que os nossos maiores inimigos são as circunstâncias que passamos, mas não. Na verdade, os maiores inimigos de cada um de nós somos nós mesmos, porque somente nós podemos dar ao inimigo poder contra a nossa vida. E isso acontece quando nós somos atacados na mente e não temos a sabedoria de Deus para vencer com as armas espirituais. A palavra de Deus fala aqui em Efésios, capítulo de número 6, versículo 12, o seguinte, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores do ar nas regiões celestiais. É contra os espíritos malignos a nossa guerra, e essa guerra acontece na mente. Quando eu falo sobre a mente, eu não estou falando sobre o seu cérebro, eu estou falando sobre a mente espiritual, que é onde estão seus pensamentos, é onde estão as suas decisões, é onde você guarda as suas memórias, e é por isso que você precisa ter tanta sabedoria para que a sua mente não trabalhe contra você. A guerra contra o pecado que nós travamos, a maioria das lutas é travada na mente, onde nós realmente alimentamos pensamentos iníquos, pensamentos errados, e quando não vigiamos, o pensamento se torna atitude. É por isso que a Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. O que é que a palavra de Deus quer dizer através disso? Que nós podemos até sentir algumas coisas, nós podemos até pensar algumas coisas que não são da vontade de Deus, mas quando a gente pensa e vai em desacordo com a palavra, automaticamente a gente barra esse pensamento e conduz ele à servidão de Cristo, para que ele não se torne verdade em nossa vida. Quando eu falo sobre o pecado, eu preciso ser muito claro quanto às portas de entrada do pecado na nossa mente. Eu costumo dizer que assim como a fé vem pelo ouvir, o pecado vem por ver. Vez por outra, alguma pessoa me pede oração e fala, Samuel, ora por mim, que eu estou tendo sonhos errados, eu estou tendo sonhos imorais. Até mulheres casadas já chegaram a me procurar, dizendo que estavam sonhando com homens que não eram seu marido, e aí estavam revoltadas, dizendo que Satanás estava entrando no sonho delas. E eu olhava para cada uma delas de uma maneira muito sincera e perguntava, beleza, moça, eu até acredito que Satanás tenha se aproveitado aí de uma sugestão que você possa ter dado, mas a minha pergunta é, o que é que você tem colocado diante dos teus olhos? Qual é o tipo de programa que você assiste? Quais são os filmes que você tem assistido ou as imagens que você tem colocado diante dos seus olhos? O pecado entra pela visão. E quando o pecado entra pela visão, ou ele sobe para a mente ou ele desce para o coração. Se ele subir para a mente, tranquilo, que é onde o campo de batalha está, e nós podemos vencer a guerra através da oração e da palavra de Deus. Mas se ele descer para o coração, como aconteceu no caso de Davi, quando ele se apaixonou por Betseba, infelizmente isso pode acabar realmente em
destruição e derrota. Então a palavra para a sua vida hoje é: se você está passando por guerras espirituais, guerras de desejos pecaminosos na sua mente, o caminho para você vencer essa guerra é a oração e a palavra de Deus. Não aceite esses pensamentos se alimentarem na sua mente, você achando comum, achando que é normal, de repente se acostumando com pensamentos errados, porque é isso que vai fazer com que o pecado tome a sua vida completamente. Sabe aquela história nordestina que se você der a mão, ele puxa o braço? Assim acontece com o pecado em nossa vida. Salmo 42:8 fala que um abismo chama outro abismo. Eu gosto muito de uma frase que diz que nós não podemos impedir dos pássaros voarem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam ninho. Não alimente coisas ruins na sua mente. É pecado? Barra na hora. É pecado? Repreende. Fala: Senhor, consagra a minha mente a Ti. Eu repreendo todo pensamento imoral, todo pensamento de vingança, todo pensamento que não está em acordo com a Tua palavra, seja cancelado. Limpa a minha mente e me dá a mente de Cristo em nome de Jesus. E outra coisa que eu quero falar sobre a mente é pensamentos de derrota. Não aceite o inimigo colocar na sua mente um medo ou uma insegurança de que você vai perder uma batalha, porque foi isso que Golias fez em 1 Samuel capítulo 17. Ele venceu na mente dos soldados de Israel, colocando medo, impondo como se ele fosse um guerreiro impossível de ser vencido, até que Davi, que era um menino pequeno, mas com uma mente saudável em Deus, se apresentou para a batalha, porque a mente de Davi estava protegida com o capacete da salvação e com a armadura de Deus. E em vez de Davi alimentar a mente dele estudando sobre o gigante, como os soldados fizeram, Davi estava com a mente dele firmada em quem Deus era. Muito cuidado, porque às vezes a gente se torna especialista em Satanás, especialista no nosso problema, e não nos tornamos especialistas em Deus. Tem gente que conhece o seu problema perfeitamente, descobriu uma doença e vira à noite no Google estudando o que aquela doença faz. Em vez de você estudar a sua doença, estude o seu Deus, leia a palavra e perceba que para Ele não há nada impossível, e comece a alimentar a sua mente com esperança, porque é isso que vai fazer você vencer essa guerra e permanecer firme no Senhor. Fuja dos pensamentos derrotistas, das memórias fracassadas do passado. Perdeu ontem, não é por isso que hoje você vai perder. As lutas que você perdeu ontem te deram experiência para você vencer hoje. Então firme a sua mente com a palavra de Deus, porque é isso que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 4 e 5, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Eu não sei quais são os pensamentos que você tem alimentado, mas eu declaro que você só vai alimentar pensamentos que te edifiquem e te aproximem de Deus. E eu encerro essa mensagem com o seguinte pensamento de Alfred Roberts, quando ele disse: cuidado com os seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, porque elas se tornam hábitos. Cuidado com os seus hábitos, porque eles moldam o seu caráter, e uma vez o seu caráter definido, ele decide o seu destino. Uma mente santa, uma mente pura, uma mente cheia de esperança e fé. É isso que eu declaro sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Vença na mente e você vai vencer em todos os outros campos da sua vida. E como nos outros vídeos, é claro, eu desejo orar por você. Senhor Deus, amado Pai, eu quero colocar nas suas mãos a vida de cada pessoa que acabou de ouvir essa palavra, e quero te pedir, Senhor, que diante dessa mensagem tu possa revestir essa pessoa com a tua armadura. Eu declaro o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, os calçados do evangelho, a espada do Espírito e o escudo da fé. Que tu possa guardar essa vida, Senhor, repreendendo todo dardo inflamado, todo pensamento tóxico de derrota, todo pecado que tenta se alojar na mente de cada uma dessas
dessas pessoas. Eu declaro a tua proteção, uma mente limpa, uma mente purificada, uma mente ungida, uma mente, Senhor, capacitada por Deus para vencer. Que o Senhor possa nos dar saúde espiritual, saúde emocional e também saúde na mente, para que nós possamos vencer qualquer batalha que nós entrarmos. Eu declaro uma mente sarada para cada um dos que me ouvem agora e uma semana de bênção para a sua vida e para os seus familiares e pessoas que ele ama, que ela ama. É por isso que eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.